Olá! Nesta aula 7 iremos falar mais aprofundadamente sobre as regras de trânsito e manobras, começando pelo início e retomada de marcha. Os condutores não podem iniciar ou retomar a marcha sem assinalar com a necessária antecedência a sua intenção e sem adotarem as precauções necessárias para evitar qualquer acidente. Nas localidades, os condutores devem abrandar a sua marcha, se necessário, parar, sempre que os veículos de transporte coletivo de passageiros retomem a sua marcha à saída dos locais de paragem. E não se esqueça que o desrespeito das regras de início de marcha constitui contraordenação grave. Posição a ocupar na via. O trânsito de veículos deve fazer-se pelo lado direito da faixa de rodagem e o mais próximo possível da berma ou passeios. O desrespeito das regras relativas à posição de marcha, demasiado próximo, ou demasiado afastado da berma, constitui contraordenação grave, ou muito grave nas autoestradas ou vias reservadas. Pode-se também utilizar o lado esquerdo da faixa de rodagem para efetuar as manobras de ultrapassagem ou de mudança de direção. O trânsito em sentido oposto ao estabelecido constitui contraordenação grave, ou muito grave nas autoestradas e vias reservadas, ou nas vias com mais de uma via de trânsito em cada sentido, podendo constituir crime. Os veículos só podem utilizar as bermas ou os passeios desde que o acesso aos prédios o exija. O trânsito nas bermas da autoestrada e vias reservadas constitui contraordenação muito grave. Pluralidade de vias de trânsito. Quando existam dois ou mais vias de trânsito no mesmo sentido, o condutor que está fora das localidades deve utilizar a via mais à direita, podendo utilizar outra se não houver lugar naquela, ou caso precise ultrapassar ou mudar de direção. Caso esteja dentro das localidades, deve utilizar a via mais conveniente ao seu destino, só podendo mudar para outra via, depois de tomar as devidas precauções, a fim de mudar de direção, ultrapassar, parar ou estacionar. Trânsito em filas paralelas. Sempre que exista mais de uma via de trânsito no mesmo sentido, e a via se encontra congestionada, os condutores não podem sair da respectiva fila para outra mais à direita só porque nessa o trânsito se processa com mais fluidez, salvo para mudar de direção, parar ou estacionar. Mudança de via de trânsito. Os condutores só podem efetuar a manobra de mudança de via de trânsito em local e por forma que da sua realização não resulte perigo ou embaraço para o trânsito, utilizando sempre as luzes de mudança de direção. O desrespeito das regras de mudança de direção constitui contraordenação grave, ou muito grave quando praticada nas autoestradas e vias reservadas a automóveis e motociclos. Trânsito em rotundas, cruzamentos e entroncamentos. Nos cruzamentos, entroncamentos e rotundas o trânsito deve fazer-se de forma a dar à esquerda à parte central dos mesmos, ou às placas, postes, ilhéus direcionais, desde que se encontrem no eixo da faixa de rodagem. Exceto quando os dispositivos se encontram numa via de sentido único ou na parte da faixa de rodagem afeta a um só sentido de trânsito. Nestes casos o trânsito pode-se fazer pela esquerda ou pela direita conforme for mais conveniente. Atenção, registre a primeira palavra-chave da aula 7. É o número 36, repito, 3, 6. Atravessamento dos cruzamentos e entroncamentos. Ao atravessar cruzamentos, fique atento para não ficar preso no meio devido ao tráfego e atrapalhar o trânsito. Se sentir que isso pode acontecer, o condutor não deve entrar no cruzamento ou entroncamento, mesmo que o semáforo ou as regras de prioridade permitam. O desrespeito das regras de mudança de direção constitui contraordenação grave, ou muito grave quando praticada nas autoestradas e vias reservadas a automóveis e motociclos. Circulação em rotunda. Os condutores devem utilizar a via de trânsito mais conveniente ao seu destino, só lhes sendo permitida a mudança para outra, depois de tomadas as devidas precauções. Se pretende utilizar a primeira saída da rotunda, ou segunda em rotundas com um raio de circunscrição curto, deve primeiramente ocupar a via de trânsito da direita e então assinalar, com a devida antecedência, a sua intenção de sair. Agora, caso pretenda utilizar qualquer das outras saídas da rotunda, o condutor deve ocupar a via de trânsito central ou da esquerda e então assinalar, com a devida antecedência, a intenção de mudar para a via de trânsito da direita, cedendo a passagem aos veículos que aí circulem. O condutor deve passar, progressivamente, para a via de trânsito mais à direita antes da saída pretendida, assinalando, com a devida antecedência, a sua intenção de sair. Trânsito em certas vias ou troços. Autoestradas e vias equiparadas. Por definição, a autoestrada é uma via pública destinada a trânsito rápido, com separação física de faixas de rodagem, sem cruzamentos de nível, nem acesso a propriedades marginais, com acessos condicionados e sinalizada como tal. Nas autoestradas e respectivos acessos,
Quando devidamente sinalizados, é proibido o trânsito de peões, animais, veículos de tração animal, velocípedes, ciclomotores, motociclos e triciclos. Cilindrada não superior a 50 cm3, quadriciclos, veículos agrícolas, comboios turísticos, veículos ou conjuntos de veículos insuscetíveis de atingirem patamar de velocidade superior a 60 km/h ou aos quais tenha sido fixada velocidade máxima igual ou inferior àquele valor. Portagens, por definição, são os postos onde se efetua o pagamento da taxa de utilização, são locais de paragem obrigatória, salvo para os utentes que utilizem a via verde. As entradas nas autoestradas fazem-se unicamente pelos acessos a tal fim destinado. Não o fazer constitui contraordenação muito grave. O condutor deve utilizar a via de aceleração para regular a sua velocidade de forma a entrar na autoestrada sem criar perigo ou embaraço a quem lá circule. Todo o condutor que entre numa autoestrada pelo ramal de acesso é obrigado a ceder a passagem aos veículos que nela transitem. Não o fazer constitui contraordenação muito grave, podendo constituir crime. Limites de velocidade na autoestrada. Velocidade máxima de 120 km/h para motociclos de cilindrada superior a 50 cm3 e sem carro lateral e automóveis ligeiros de passageiros e mistos sem reboque. Velocidade máxima de 110 km/h para automóveis ligeiros de mercadorias sem reboque. Velocidade máxima de 100 km/h para motociclos com carro lateral ou com reboque e triciclos, automóveis ligeiros de passageiros e mistos com reboque e automóveis pesados de passageiros sem reboque. Velocidade máxima de 90 km/h para automóveis ligeiros de mercadorias com reboque, automóveis pesados de passageiros com reboque e automóveis pesados de mercadorias sem reboque ou com semi-reboque. Velocidade máxima de 90 km/h para automóveis pesados de mercadorias com reboque e máquinas industriais com matrícula. Velocidade mínima. Na autoestrada os condutores não podem circular a velocidade instantânea inferior a 50 km/h. Posição a ocupar na via. Posição de marcha. Deve-se circular pela faixa de rodagem da direita e o mais à direita possível, ou o mais próximo possível das bermas. Não o fazer, andar em sentido oposto, constitui contraordenação muito grave, podendo constituir crime. Quis tem. 1. Nesta situação de trânsito intenso, deve evitar. Resposta A. A fila de trânsito que circular mais devagar. Resposta B. Manter o veículo na mesma fila de trânsito. Resposta C. Mudar de fila de trânsito, sem que pretenda mudar de direção. Nesta situação devo. Resposta A. Mudar para a via da esquerda e parar junto do sinal. Resposta B. Mudar para a via da esquerda, para ultrapassar o pesado de mercadorias. Resposta C. Permanecer na mesma via de trânsito e parar em segurança. Resposta A. Circule corretamente se conduzir um automóvel pesado de passageiros e estiver a ultrapassar. Resposta A. Não. Resposta B. Sim.
4. Posso utilizar os sinais sonoros neste local? Resposta A. Não, devo utilizar os sinais luminosos. Resposta B. Sim, mas apenas em caso de perigo iminente. Resposta C. Sim, mas apenas porque circulo dentro de uma localidade. Cinco. Antes de iniciar o atravessamento devo verificar se a intensidade do trânsito não me pode obrigar a parar o meu veículo na passagem de nível. Resposta A. Não. Resposta B. Sim. Seis. Se não mudar de via de trânsito, serei obrigado a. Resposta A. Mudar de direção ou seguir em frente. Resposta B. Mudar de direção. Resposta C. Seguir em frente. Sete. O que devo fazer nesta situação? Resposta A. Agir de acordo com a situação, contornando o veículo se assim considerar seguro. Resposta B. Parar atrás do veículo branco e aguardar que o seu condutor inicie a marcha. Resposta C. Utilizar os sinais sonoros, alertando assim o condutor do veículo branco para a infração que está a cometer. Oito. Pretendo mudar de direção para a direita. Devo ceder a passagem ao peão? Resposta A. Não, visto não existir sinalização luminosa a regular a travessia de peões. Resposta B. Sim, porque o peão já iniciou a travessia.
9. Ao transitar nesta via de trânsito cometo uma infração. Resposta A. Não, porque existem 3 vias no mesmo sentido. Resposta B. Sim, independentemente de estar ou não a ultrapassar. Resposta C. Sim, se não estiver a ultrapassar. Os peões transitam corretamente. Resposta A. Não. Resposta B. Sim, porque a faixa de rodagem se destina também ao trânsito de peões. Resposta C. Sim, porque no local existe pouca intensidade de trânsito. Nesta situação, a sinalização indica-me que a via em que circulo passa a ter. Resposta A. 4 vias de trânsito, uma delas reservada a veículos de transporte público. Resposta B. 3 vias de trânsito, uma delas reservada a veículos de transporte público. Resposta C. Uma via de trânsito no sentido em que circulo e 2 em sentido inverso. Um dos fatores a considerar ao circular com muita intensidade de trânsito deve ser. Resposta A. A distância que mantenho em relação ao veículo que transita à minha frente. Resposta B. A utilização permanente das luzes de perigo. Resposta C. Ocupar sempre a fila de trânsito que circula mais depressa, mesmo que para isso seja necessário alterar constantemente a trajetória. O código da estrada obriga-me a manter distância lateral entre o meu veículo e os que circulam em sentido oposto. Resposta A. Sim, devo circular o mais próximo possível do eixo da faixa de rodagem. Resposta B. Sim, devo manter distância lateral suficiente para evitar acidentes.
14. Nestas circunstâncias. Resposta A. Os condutores devem ceder a passagem aos peões. Resposta B. Os condutores são obrigados a parar. Resposta C. Os peões estão proibidos de avançar. Como devo proceder para sair da autoestrada e entrar na estação de serviço? Resposta A. Manter-me na via de trânsito em que circulo. Resposta B. Mudar para a via de abrandamento. 16. Antes de realizar qualquer manobra, devo ter em atenção as condições de visibilidade. Resposta A. Certo. Resposta B. Errado. A que distância devo circular do veículo que se encontra à minha frente? Resposta A. A uma distância que me permita fazer uma condução segura, evitando sempre situações de risco. Resposta B. A uma distância que não permita a entrada de outro veículo. Resposta C. Nunca a menos de 25 metros. O que devo fazer nesta situação? Resposta A. Contornar o peão. Resposta B. Parar. Resposta C. Utilizar os sinais sonoros para que o peão saia rapidamente da faixa de rodagem.
19. O Código da Estrada sanciona os peões que não ocupem a posição correta na via pública. Resposta A. Não. O Código da Estrada apenas se aplica aos condutores. Resposta B. Não. Resposta C. Sim. Como devo proceder se o meu veículo avariar na passagem de nível? Resposta A. Devo apenas utilizar o sinal de pré-sinalização para avisar os restantes condutores que me encontro imobilizado naquele local. Resposta B. Devo chamar de imediato um agente de autoridade ou os bombeiros e não mexer no veículo. Resposta C. Devo tentar retirar o veículo e, caso não seja possível, devo fazer com que o condutor do comboio se aperceba da minha presença, já fora do veículo. Pluralidade de vias de trânsito. Na autoestrada existem pelo menos duas vias afetas a cada sentido, sendo que o trânsito deve fazer-se pela via mais à direita, podendo utilizar-se outra se não houver lugar naquela e para ultrapassar, só podendo efetuar a manobra de ultrapassagem pela esquerda. Não o fazer constitui contraordenação muito grave. Trânsito de veículos pesados de mercadorias ou conjunto de veículos. Na autoestrada ou troços de autoestradas com 3 ou mais vias de trânsito afetas ao mesmo sentido, os condutores de veículos pesados de mercadorias ou conjunto de veículos cujo comprimento exceda os 7 metros só podem utilizar as duas vias de trânsito mais à direita. Não o fazer constitui contraordenação grave. Distância de segurança. A distância de segurança é o espaço mínimo que o condutor deve manter entre o seu veículo e o que segue à sua frente, por forma a evitar acidentes em caso de súbita paragem ou diminuição de velocidade deste. Não o fazer constitui contraordenação muito grave. O condutor deve estar atento que, quanto maior a velocidade, maior deve ser a distância de segurança. Em alguns momentos, pode haver marcas de segurança que recomendam a distância de segurança a manter em relação ao veículo da frente. Proibições. Nas autoestradas é proibido: A. Circular sem utilizar as luzes regulamentares, constituindo contraordenação muito grave. B. Parar ou estacionar, ainda que fora das faixas de rodagem, salvo nos locais especialmente destinados a esse fim, constituindo contraordenação muito grave, ou grave se for na berma. C. Inverter o sentido de marcha, constituindo contraordenação muito grave ou crime. D. Fazer marcha atrás, constituindo contraordenação muito grave ou crime. I. Transpor os separadores de trânsito ou as aberturas neles existentes, constituindo contraordenação muito grave ou crime. Nas vias reservadas a automóveis e motociclos as normas aplicáveis são as mesmas às das autoestradas, exceto os limites de velocidades. Os limites máximos de velocidade são inferiores aos estabelecidos nas autoestradas, e não existe um limite mínimo de velocidade. Trânsito em certas vias ou troços. Ponte 25 de Abril e Viaduto Norte. As normas aplicáveis a este tipo de via são as mesmas às das autoestradas, exceto para os condutores de todos os veículos pesados, motociclos e veículos ligeiros com reboque, que podem utilizar as duas vias de trânsito mais à direita. Para os automóveis pesados afetos ao transporte de mercadorias perigosas que devem ser sinalizados com painel laranja, só podem transitar entre as 2 e as 5 horas de todos os dias úteis, domingos e feriados. Proibições. A. Trânsito de peões, animais, veículos de tração animal, velocípedes, ciclomotores, motociclos e triciclos de cilindrada não superior a 50 cm3, quadriciclos, veículos agrícolas, comboio turísticos, bem como veículos ou conjunto de veículos insuscetíveis de atingirem patamar a velocidade superior a 60 km/h. B. Circular sem utilizar as luzes regulamentares. C. Parar ou estacionar, ainda que fora das faixas de rodagem. D. Transpor os separadores de trânsito ou aberturas neles existentes. I.
Rebocar veículos avariados por outros que não os expressamente destinados a esse fim. F. A reparação de veículos ainda que ligeira. G. Administração do ensino da condução. H. Inverter o sentido de marcha. I. Fazer marcha atrás. Em caso de avaria ou falta de combustível, os ocupantes devem permanecer dentro do veículo ou, se isso não for possível, ficar à frente dele e evitar tentar movê-lo. Trânsito nas passagens de nível. O condutor só pode iniciar o atravessamento de uma passagem de nível, ainda que a sinalização o permita, depois de se certificar de que a intensidade do trânsito não obriga a imobilizar o veículo sobre ela. Em caso de imobilização forçada de veículo ou animal ou de queda da respectiva carga numa passagem de nível, o respectivo condutor deve promover a sua imediata remoção ou, não sendo esta possível, tomar as medidas necessárias para que os condutores dos veículos ferroviários que se aproximem possam aperceber-se da presença do obstáculo. Corredores de circulação. Podem ser criados nas vias públicas corredores de circulação destinados ao trânsito de veículos de certas espécies ou a veículos afetos a determinados transportes, sendo proibida a sua utilização pelos condutores de quaisquer outros, salvo a utilização dessas vias, na extensão estritamente necessária, para acesso a garagens, a propriedades e a locais de estacionamento ou, quando a sinalização o permita, para efetuar a manobra de mudança de direção no cruzamento ou entroncamento mais próximo. Pistas especiais. Quando existam pistas especialmente destinadas a animais ou veículos de certas espécies, o trânsito destes deve fazer-se por aquelas pistas. É proibida a utilização das pistas a quaisquer outros veículos, salvo para acesso a garagens, a propriedades e a locais de estacionamento ou, quando a sinalização o permita, para efetuar a manobra de mudança de direção no cruzamento ou entroncamento mais próximo. A sinalização que identifica e caracteriza as vias especiais é composta pelas placas D7A, D7C, D7D, D7 e D7F. Nas pistas destinadas aos velocípedos é proibido o trânsito daqueles que tiverem mais de duas rodas não dispostas em linha ou que atrelarem reboque. Os peões só podem utilizar as pistas destinadas aos velocípedos quando não existam locais que lhes sejam especialmente destinados. Trânsito de peões. Sempre que transitem na faixa de rodagem, desde o anoitecer ao amanhecer e sempre que as condições de visibilidade ou a intensidade do trânsito o aconselhem, os peões devem transitar numa única fila, salvo quando seguirem em cortejo ou formação organizada. Quem, com violação dos deveres de cuidado e de proteção, não impedir que os menores de 16 anos que, por qualquer título, se encontrem a seu cargo brinquem nas faixas de rodagem das vias públicas é sancionado com coima. É equiparada ao trânsito de peões, a condução de carros de mão, a condução à mão de velocípedos de duas rodas sem carro atrelado e de carros de crianças ou de pessoas com deficiência, o trânsito de pessoas utilizando trotinetas, patins ou outros meios de circulação análogos, sem motor, o trânsito de cadeiras de rodas equipadas com motor elétrico e a condução à mão de motocultivadores sem reboque ou retrotrem. Atravessamento da faixa de rodagem. Os peões não podem atravessar a faixa de rodagem sem previamente se certificarem de que, tendo em conta a distância que os separa dos veículos que nela transitam e a respectiva velocidade, o podem fazer sem perigo de acidente e o atravessamento da faixa de rodagem deve fazer-se o mais rapidamente possível. Os peões só podem atravessar a faixa de rodagem nas passagens especialmente sinalizadas para esse efeito ou, quando nenhuma existe a uma distância inferior a 50 metros, perpendicularmente ao eixo da faixa de rodagem. E não devem parar na faixa de rodagem ou utilizar os passeios de modo a prejudicar ou perturbar o trânsito. Cuidados a observar pelos condutores. Atenção, registra a segunda palavra-chave da aula 7. É o número 77, repito, 7. Ao aproximar-se de uma passagem de peões assinalada, em que a circulação de veículos está regulada por sinalização luminosa, o condutor, mesmo que a sinalização lhe permita avançar, deve deixar passar os peões que já tenham iniciado a travessia da faixa de rodagem. Ao aproximar-se de uma passagem para peões, junto da qual a circulação de veículos não está regulada nem por sinalização luminosa nem por agente, o condutor deve reduzir a velocidade e, se necessário, parar para deixar passar os peões que já tenham iniciado a travessia da faixa de rodagem. Ao mudar de direção, o condutor, mesmo não existindo passagem assinalada para a travessia de peões, deve reduzir a sua velocidade e, se necessário, parar a fim de deixar passar os peões que estejam a atravessar a faixa de rodagem da via em que vai entrar. Visibilidade reduzida ou insuficiente. Considera-se que a visibilidade é reduzida ou insuficiente sempre que o condutor não possa avistar a faixa de rodagem em toda a sua largura numa extensão de, pelo menos, 50 metros. Quiz Time. 21. O que devo fazer nesta situação? Resposta A. Avançar, contornando o peão. Resposta B.
Avançar, utilizando os sinais sonoros para lembrar ao peão que na faixa de rodagem transitam veículos. Resposta C. Parar, cedendo a passagem ao peão. – 22. Nesta faixa de rodagem, todos os condutores que pretendam seguir em direção a Algés. Resposta A. Estão impedidos de mudar de via de trânsito. Resposta B. Podem ocupar a via de trânsito mais conveniente. Resposta C. São obrigados a transitar na via de trânsito da direita. – 23. Se pretender mudar de direção à direita e encontrar peões a atravessar a faixa de rodagem na via de trânsito em que vou entrar devo. Resposta A. Avançar, salvo se existir passagem assinalada para a travessia de peões. Resposta B. Passar, sem preocupações, porque a sinalização luminosa me permite avançar. Resposta C. Reduzir a velocidade e ceder a passagem aos peões que atravessem a faixa de rodagem. – 24. Nesta situação, tenho que mudar de via de trânsito. Devo. Resposta A. Fazer pisca para a esquerda e aguardar pelo momento oportuno. Resposta B. Prosseguir, pois venho da direita em relação aos condutores da via da esquerda. Resposta C. Utilizar os sinais sonoros para advertir os condutores da via da esquerda. – 25. Em qual das vias de trânsito devo circular? Resposta A. Em qualquer das vias, porque ambas se destinam a seguir em frente. Resposta B. Regra geral, na via de trânsito da direita. Resposta C. Regra geral, na via de trânsito da esquerda. – 26. A visibilidade condiciona a velocidade a que o veículo deve circular. Resposta A. Certo.
Resposta B. Errado. (27) O que devo fazer em relação aos peões? Resposta A. Considerar que são utentes que requerem uma atenção especial. Resposta B. Ignorar a sua presença. Eu tenho prioridade. Resposta C. Parar e aguardar que já não transitem peões, para que eu possa seguir. (28) Os condutores de veículos em marcha estão obrigados a manter distância lateral suficiente entre o seu veículo e os que circulam em sentido oposto. Concorda com a afirmação? Resposta A. Não, apenas os condutores de automóveis pesados e veículos que transitem em marcha lenta estão obrigados a manter distância lateral. Resposta B. Sim, devem ainda manter distância lateral suficiente para evitar acidentes entre o seu veículo e os que transitam na mesma faixa de rodagem e no mesmo sentido. Resposta C. Sim, todos os condutores devem circular o mais próximo possível do eixo da faixa de rodagem. (29) É sempre proibido buzinar. Resposta A. De dia ou de noite, fora das localidades. Resposta B. De dia, nas vias de boa visibilidade, dentro das localidades. Resposta C. De noite, dentro das localidades. (30) Como devo circular na rotunda de que me aproximo? Resposta A. De forma a dar à direita à parte central da rotunda. Resposta B. De forma a dar à esquerda à parte central da rotunda. Resposta C. É indiferente, desde que sinalize corretamente a minha intenção. (31) A distância mínima a guardar em relação ao veículo que transita à minha frente. Resposta A.
Deve ser aquela que me permita, se necessário, imobilizar o veículo em segurança. Resposta B. Não deve ser inferior a 30 metros. Resposta C. Não deve ser superior à distância de paragem. Trinta e dois. Os peões podem transitar na faixa de rodagem. Resposta A. Não. Resposta B. Sim, se não existir berma ou passeio. Resposta C. Sim, sempre. Trinta e três. O condutor pretende seguir pela primeira saída da rotunda. Deve. Resposta A. Contornar a rotunda pela esquerda. Resposta B. Encostar o veículo à placa central. Resposta C. Transitar o mais à direita possível. Trinta e quatro. O Código da Estrada sanciona quem praticar atos que impeçam ou embaraçem o trânsito. Resposta A. Não, salvo se comprometerem a comodidade dos utentes da via pública. Resposta B. Sim, mas apenas os condutores de automóveis ligeiros. Resposta C. Sim. Trinta e cinco. Devo buzinar, para advertir o peão da minha presença. Resposta A. Não, devo reduzir a velocidade e aguardar a passagem do peão. Resposta B. Não, é sempre proibido buzinar dentro das localidades. Resposta C. Sim, porque o peão não circula corretamente. Trinta e seis. Devo continuar a circular nesta via de trânsito? Resposta A. Não.
Resposta B. Sim, se a minha intenção for mudar de direção à direita. Resposta C. Sim, se a minha intenção for mudar de direção à esquerda. Para conduzir com segurança, é necessária a utilização dos espelhos, pelo condutor. Resposta A. Certo. Resposta B. Errado. Para contornar os veículos imobilizados devo estar especialmente atento. Resposta A. Ao comportamento dos outros utentes. Resposta B. Ao limite de velocidade. Resposta C. Apenas aos veículos que me ultrapassam. Nesta situação posso buzinar. Resposta A. Não, nunca posso. Resposta B. Sim, em quaisquer circunstâncias. Resposta C. Sim, mas só em caso de perigo iminente. Para além dos peões que já transitam na via pública, devo estar atento às casas que margeiam este local. Assim. Resposta A. Devo parar. Resposta B. Devo transitar com velocidade bastante moderada. Resposta C. O mais seguro é inverter o sentido de marcha. Circulo numa autoestrada. Cometo uma infração ao circular na via de trânsito da esquerda.
Resposta A. Não, porque estou a iniciar uma ultrapassagem. Resposta B. Não, porque na autoestrada é indiferente a via de trânsito em que circulo. Resposta C. Sim, sempre. (42) Circulo corretamente nesta fila de trânsito. Resposta A. Não, porque independentemente das circunstâncias, é sempre obrigatório circular na fila da direita. Resposta B. Sim, se for adequada ao meu destino. Resposta C. Sim, unicamente porque circulo dentro da localidade. (43) Circulo numa via pública destinada ao trânsito rápido, com separação física de faixas de rodagem sinalizada como tal. Concorda com esta afirmação? Resposta A. Não. Resposta B. Sim. (44) Ao circular numa rotunda, dentro ou fora de uma localidade, devo tomar a via de trânsito mais conveniente ao meu destino. Concorda com esta afirmação? Resposta A. Não. Resposta B. Sim.